Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo os comentaristas aí debatendo a partida entre Palmeiras e Corinthians, 2-2 na Arena Barueri. Palmeiras que neutralizou o Corinthians, não deixou o Corinthians jogar, fez 2-0. Poderia ter feito mais e ter liquidado a partida, mas é aquele ditado, né? Quem não faz, leva. E no fim da partida, o Corinthians empatou com um gol do Yuri Alberto e um gol de falta do Garro. Antes de soltar o vídeo aí pra gente estar analisando, reagindo àquilo que os comentaristas falaram, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Então vamos aí para o vídeo, daqui a pouco nós estaremos de volta. Nesses três empates, talvez apenas contra o Novo Horizontino ele merecesse ter tido um resultado pior, porque ali ele acabou sofrendo empate no finalzinho, mas o Novo Horizontino jogou mais do que o Palmeiras. Não foi o caso do jogo contra o São Paulo na Supercopa, não foi o caso do jogo de ontem contra o Corinthians. E a torcida, parte da torcida, cornetando uma insanidade. O Abel Ferreira, isso, aquilo, a substituição. Que substituições? A substituição condenável é a saída do Hendrick, que saiu machucado. O Rony já criticado jogo após jogo. Muito surpreso com o seu comentário. Eu acho uma loucura isso. Eu estou muito surpreso com o seu comentário. Mas por quê? Porque, assim, eu trabalho com vocês já há algum tempo e o Calçade é o nosso comentarista mais racional de todos. Até na hora de bastante racional, eu não vou aceitar isso. Calma. Até na hora de avaliar emoções, o Calçade é mais racional que você. Você também é racional, mas você bota mais o coração nas coisas, né? É um pouco mais o seu jeito. E o jogo de ontem, vamos supor, se o Palmeiras vencesse por 3-0, a torcida do Palmeiras não comemoraria o resultado como ela está insatisfeita com o empate. Porque no futebol tem uma coisa que é muito o roteiro. Não. É o roteiro. Eu acho que por ser Palmeiras e Corinthians... Se fosse um 0-0, o Corinthians não estaria feliz com o roteiro. Não, ganhar isso é o futebol, a fábrica de emoções. Perfeito, mas o meu ponto ganhar do Corinthians hoje não é um... O Corinthians sabe, não é uma dificuldade. Ganhar do Corinthians hoje é uma dificuldade. Não é como ganhar... Para o Palmeiras? Pro Palmeiras? Não é mais. Então, né? não é. A sequência do Abel é só de pancada. Os outros tempos era diferente. Inclusive, o torcedor poderia estar insatisfeito por tudo que o Palmeiras deixou de fazer. Já invocou a sua própria racionalidade como argumento antes de acabar. Não, mas eu sou absolutamente racional sempre e continuo sendo, e acho que essa é a nossa função aqui, porque senão se é para ser emocional nos comentários, eu sei que claro. Isso está muito em voga hoje em dia, inclusive no jornalismo esportivo, sobretudo, emoção, inclusive com coisas piegas, com chorar o tempo todo por isso ou por aquilo, tal, não é minha pegada. O roteiro. Não. Eu acho que o jogo, roteiro. a história do jogo... Tira o campeonato, esquece o campeonato estadual. Lógico que se fosse pela Libertadores, o que aconteceu ontem, seria muito maior. Eu sei. É óbvio, mas você tira o jogo, está destacado no campeonato. Mas o que eu estou querendo dizer só é que acho que assim, o jogo ele acaba tendo um peso por conta dessa cultura, que é uma cultura nossa. Eu acho que assim, a coisa foi Antônio Oliveira, o técnico do Corinthians, quem falou isso depois do jogo ontem. Na hora que tentaram levar o Corinthians, ele falou, gente, eu achei maravilhosa a frase dele. Ele falou, eu não quero ir do céu ao inferno, do inferno ao céu. Claro, ele falou alguma coisa sabe assim. o trabalho que ele tem. Em uma semana, ele sabe como as coisas funcionam aqui. E o que eu acho é que, assim, um jogo como o de ontem, ele acaba tendo esses reflexos, tanto para o Corinthians, que, repito, tem um peso muito grande, porque a tendência é que o Corinthians agora consiga se manter até o fim da fase de grupos do Campeonato Paulista de uma maneira mais tranquila. Não acho que tenha feito grandes jogos ainda, mas acho que ter passado por essa série de partidas com 2 vitórias e um empate do seu novo técnico, mas na prática a gente pode quase chamar de 3 vitórias. Eu acho que tem um peso anímico muito grande. O que o Palmeiras fez ontem foi jogar uma corda pro Corinthians. O Corinthians estava no fundo do poço, o Palmeiras jogou a corda. Não, mas isso é compreensível. Como aconteceu em 2017. Porque a vantagem do Palmeiras sobre o Corinthians é em todos os sentidos. Administrativo, de organização do futebol. Tempo de trabalho do técnico. Estágio de time. O que você quiser comparar hoje, não tem comparação. O Palmeiras é melhor. Então, isso estabelece um parâmetro para o início do jogo, 0-0. O Palmeiras é muito melhor.
crer numa vitória do Corinthians ontem seria para aqueles que acreditam em milagres. Num jogo normal, era quase que impossível, porque o Palmeiras é superior a tudo. Tanto que perdeu, poderia... Se fosse... Tem um lance no jogo que mostra bem como as coisas acontecem e como o Palmeiras, no caso, errou, e errou 2 vezes seguidas no final do jogo. Numa delas, goleiro expulso, vai um jogador pro gol que nunca jogou no gol. Não é que ele joga, ele é o goleiro do rachão. Não sabe nem... Nossa, como é grande isso aqui, foi o que ele falou depois do jogo. Tanto que o goleiro reserva do Corinthians, o Carlos Miguel, estava orientando o Yuri Alberto, que era o primeiro candidato. Falou, De repente apareceu. O Yuri Alberto pensou, mas dá para empatar. Eu sou atacante, é melhor ir o zagueiro. Tudo bem, é um risco, também sem zagueiro. O Ranieri baixa, aquelas coisas. Tem uma falta frontal ao gol. Era só o Piquerez. Acertar o gol. O Piquerez mandar no gol. Acertar o gol. Devagar. Não entrou Emanuel Neuer no gol. Sim. Entrou um zagueiro que nunca jogou no gol. Ele dá uma porrada no gol como se tivesse o Carlos Miguel de um lado e o Cássio do outro. Mais um capítulo do roteiro Mas fantástico do roteiro. jogo. Não era para fazer aquilo de jeito nenhum, mas nunca. Dá no gol, não tem goleiro. Superestimou a competência alheia. Quer bater no gol como se tivesse o Cássio. Não era momento para isso. Aí tem uma cobrança de falta do meio da rua. O jogador Corinthians manda no ângulo o Garro e o goleiro tira o braço. O goleiro o Everton achou que a bola ia para fora. Esse é o segundo erro. E tem, dentro desse roteiro, uma tentativa de defesa do goleiro Gustavo Henrique. A bola passa por baixo e o Ranieri tira em cima da linha. Quando ele fala em roteiro, é um roteiro que é insuperável. Insuperável. A sequência de coisas que acontecem que não deveriam ter acontecido. Eu acho que o roteiro desse jogo foi não tão deveria grande ter que daqui acontecido. 20 anos, Vai se poucas lembrar. pessoas vão se lembrar que esse jogo era de uma primeira fase de Campeonato Paulista. Sim, Eu acho que ele foi além. Eu acho que vão se lembrar, mas E que é o seguinte, relevar isso. O estadual vale por isso, por esses confrontos, porque como competição, no final do ano, quem não ganhou só o estadual vai ter muro pichado. Então, se for o brasileiro, você não vai pichar um muro do time que ganhou o brasileiro. Da Copa do Brasil e nem a Libertadores. Como Mas não? Do Aqui estadual... se picha. Não, mas demora mais, hein? Não demora. Mas aí- Já teve casos de time com 2 meses depois de título brasileiro com Mas são 2 meses. o muro pichado. O pessoal do Palmeiras e CRB? Então, é isso que eu tô falando. O Palmeiras chutou 32 isso vezes que igual, eu tô tomou um chute de falando. gol e foi O meu eliminado. ponto é esse. Eu acho que assim, por isso que aumenta ainda mais o valor. do ponto de vista anímico, acho que tudo que causa ao Corinthians... Porque é claro que o jogo em si não vai mudar nada das situações de um clube e de outro. Não vai passar a jogar bola. Não, O exato. próximo jogo do Corinthians não Isso. será um jogo Não vai. excepcional de seleção brasileira Mas assim, no auge. esse Não vai aspecto ser. da tranquilidade, da paz, de poder trabalhar... Tá longe disso também. Não, eu sei. Não, mas muda. Aí eu acho que muda, Calçadinho. Eu acho que para o Corinthians isso é a maior conquista é essa, quer dizer, essa sequência dos 3 jogos, as 2 vitórias, esse empate com gosto de vitória, trazem isso para o Antônio Oliveira no seu Também começo acho. de trabalho. O Pedro Henrique entrou no jogo, isso o não se Mateuzinho. discute. Agora, o que eu acho uma loucura é que do outro lado começa a se gerar discussão sobre um trabalho que Mas eu acho que isso pertence ao Jean, calor do momento Jean, e ninguém vai levar isso a sério. Jean, aí eu Ninguém acho, vai levar isso a aí sério. é o seguinte, se Faz parte o do Palmeiras tivesse, o Palmeiras já mostrou isso pra gente. Se o Palmeiras, eu estou falando da torcida, porque o Palmeiras como instituição... Sim, o Palmeiras tem se abalado se o pouco, Palmeiras a comissão tivesse técnica também, vencido mas é uma loucura. eu a acho. Libertadores da América, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, a gente estaria perto de ter uma lista de dispensa feita pela torcida e de pichar muro mesmo. Você tem razão nisso. Assim, não tem limite, às vezes, essa loucura. Cheio de títulos. O que o Palmeiras tem de título? Se neste período de 3 anos, a gente tem um clássico, Palmeiras e Corinthians. Para muitos, para mim, é o maior clássico da cidade, Palmeiras e Corinthians. Quando você encontra o Palmeiras e o Corinthians, com a quantidade de títulos do Palmeiras neste período, e importantes, não são títulos pequenos, são títulos enormes, e você tem o Corinthians diante do Palmeiras quase nada, neste período Abel, isso cria isso aumenta a rivalidade, isso aumenta a expectativa do jogo, e isso poderia gerar, no lado corintiano, toda essa revolta, e gera também,
que o palmeirense tem com esse festival de títulos. Quer dizer, isso eu não vou conseguir entender. Então, eu nunca vou conseguir, né? Mas é algo muito comum. A gente vai depois passar para o Rio e vai ver. Porque a torcida do Palmeiras sabe a diferença de tudo que vocês citaram, qualidade do time, tempo de trabalho, condição da instituição e tudo mais, e ele queria ver isso em campo. E perdeu a chance de ganhar o jogo no último minuto. Outro time que sabe que está numa situação respeitosamente muito ruim, né? Porque a diretoria atual pegou uma dívida enorme, está montando o time em cima da hora, o treinador chegou agora, tudo o contrário. Chegou na hora do campo, quem não tinha quase como conseguir um resultado positivo, arrancou um empate improvável com 2 jogadores a menos, com chute de... perfeito. E isso leva as pessoas à loucura, então isso é natural. E sem jogar... mas não vai mudar nada pro Palmeiras. Sem jogar nada. É isso. Nada, mas fez 2 gols. Não vai mudar nada pro Palmeiras. Tá tudo em paz. Os 2 gols do Corinthians... Só as reações vão abaixar. Sim, é isso. São 2 gols de um lado que jogou muito melhor, que é o Palmeiras. Tem 2 gols. E um lado que não jogou para marcar 2 gols. Você não pode dizer que o jogo do Palmeiras Corinthians... jogou para marcar mais de 2 gols. Não, o Palmeiras. O Corinthians não jogou assim, não, repito, você não tem sequências de 3, 4 passes. Mas foi um jogo, eu sei, Calça, mas era até normal. Travado, como esse, na situação que o Corinthians está... Com 2 estreantes ontem, exato, o treinador deu 4 treinos. Acho que o Corinthians jogou aberto demais. Eu imaginei que fosse jogar mais fechado. Eu não gostei nem da ideia de jogo do técnico. Exatamente. Em princípio, né? Se você olhar as questões pré-jogo, inclusive, eu imaginava que aquilo que o Palmeiras acabou fazendo, que foi colocar um volante a mais... isso. Eu achei que o Corinthians fosse fazer. Eu achei que ele fosse abrir mão de um dos caras de lado para encorpar o meio-campo. Então, assim, de fato, nem acho que foi uma boa decisão do ponto de vista tático da escalação do Antônio Oliveira, mas eu entendo que esse tipo de jogo ele tem muito valor para o restante da temporada. Porque aí é o exemplo que você citou e tudo Pode mais. ter. O Corinthians tem que saber aproveitar. Tem que elevar o nível, tem que jogar melhor. Mas é que o Corinthians tem as condições para isso. Porque concordo. também a gente sabe que o Corinthians vinha apresentando e toda a bagunça, patética bagunça do começo de temporada, com contratos não lidos, não assinados, formulários não enviados, não preenchidos, isso tudo, teoricamente, uma hora vai passou e acho que agora isso tudo ficou para trás. Os jogadores estão estreando ainda. Exato. Né? 2 estrearam, tem o Coronado que vai ser apresentado amanhã. Isso, então acho que assim, você junta tudo isso, você junta esse contexto todo, que já é de alguma maneira um contexto, vamos dizer, já era na última semana um contexto positivo com o roteiro do... Eu acho que tem um valor muito bom para esta temporada. Eu até sou um pouco menos... E vocês sabem que eu sou assim desde sempre em relação à fase de grupo de campeonato estadual, muitas vezes aquela coisa de cobrar a loucura do treinador, um empenho maior, como a gente já viu, inclusive em relação... Eu fecho contigo nesse racinocínio. Então assim, eu acho que você tem que relativizar tudo isso. Claro. Agora, tem um peso para a temporada, se não histórico, para mim tem um peso grande para a temporada do Corinthians. E para a do Palmeiras, talvez só não tenha... Pelo que você falou, Birner. Porque a diretoria e, sobretudo, a comissão técnica parecem passar meio por cima dessa histeria, que é algo muito comum ao futebol brasileiro, no primeiro resultado negativo, no primeiro revés e tudo mais. Mas eu vou continuar sempre falando. E a gente vê isso acontecer o tempo todo. Em todos os estados, em quase todos os clubes. Um jogo, uma derrota, e aí o cara vira vilão. É o que o Antônio Oliveira falou, do céu ao inferno em 2 segundos. Ao seu lado ultra-racional, que você fez questão de exaltar no início do programa. Exaltar sempre, porque... O que você acha que pode acontecer? O que não pode acontecer nada no Palmeiras? Não vão mexer com o técnico, não vão mexer com os jogadores, a não ser que o técnico avalie que o goleiro não tem mais condições, o que ninguém pensa. Também acho. Não tem nada para assim, acontecer. Vale lembrar tá tudo em paz. Vale lembrar que em 2023 Foi ruim, mas tá em paz. O Palmeiras é eliminado pelo Boca Juniors da Libertadores. Dias depois, houve um protesto da principal torcida organizada na porta do Palmeiras, com pichações, com batucada e com tudo mais. E a partir daquele momento, o Palmeiras sobe a alavanca. Por que você acha que... Só não faça a correlação, né, Paulo? Que pegam tanto... Não foi por aquilo. Exato, porque não foi a pichação da organizada. É o apesar daquilo. Mas o protesto era direcionado a quem? A presidente, a Leila. Então, mas sabe por que pegam tanto no pé da presidente do Palmeiras? Porque não conseguem achar ninguém de campo para pegar no pé.
Eles não conseguem... Eles estão blindados pelos títulos. Você não pode pegar o Abel... Isso. E pegar o Abel depois de tudo... O Veiga, querer pegar o Piquerez, o Everton. O português não tem como. Peraí. E as pessoas precisam xingar, elas buscam alguém. Olha para o presidente. O treinador que abraça seu grupo e com este grupo conquistou vários títulos. Se você pegar o treinador... ou atingir um jogador do grupo dele, você vai pegar o treinador também. Então é o seguinte, nesse momento o protesto tem que ser para alguém de fora do campo. É isso. E é o que eles fizeram. É quem sobrou para criticar. Fora do campo. Quem Então, precisa xingar. Dentro do campo é atingir indiretamente ou diretamente o Abel. Para não dizer que eu sou injusto. Pode. Ela deu uma entrevista muito infeliz ano passado. Ponto. Eu nem vou entrar na questão da Leila, eu só acho que assim... Isso tudo que você está dizendo, Birner, assim, são os títulos que... Ou foi o Calçade que falou que... Falamos a mesma coisa. Eu até acho que, assim, tudo bem, os títulos não podem ser uma salvaguarda eterna para você. Então, assim... Mas é que eles não cessaram, né, Jean? Mas a minha questão... Não, claro. O atual bicampeão brasileiro. Faz 2 meses do último, né? Eu sei. Mas assim, o que mais me impressiona tá nisso tudo é você olhar para o nível de atuação do time nessa temporada mesmo. Quer dizer, você olha para o que o time está jogando... E é impossível Abaixo. Eu não acho que para o elenco que tem, para o que produziu nos jogos principais, inclusive nos jogos que não ganhou, você possa sair fazendo as críticas que você... Mas eu acho que está um pouco abaixo do que precisa. Só que essa não é uma questão do Palmeiras. O Palmeiras está um pouco abaixo do que precisa, o São Paulo não rende como pode, o Corinthians não cresceu, o Santos vai jogar a segunda divisão, está bem para jogar a segunda divisão, legal. Tá ótimo, o Flamengo está bem, mas está abaixo do que pode. Tudo bem, mas eu quero que alguém me esse cite desconto automático no começo da temporada para todo mundo. Eu quero que alguém me cite um grande jogo. Esse desconto é automático no começo da temporada para todo mundo, Birner. Se tiver um grande jogo... Mas grande atuação. Mas como se você tiver... vai contestar a atuação que o Palmeiras teve ontem? Assim, eu acho que foi superior ao Corinthians, só que o Palmeiras joga mais do que isso. Não, o que tem, assim, tem algumas, acho que, coisas objetivas. O próprio treinador do Palmeiras hoje faz ressalvas à atuação da equipe. Não deste jogo, mas ele tem falado algumas coisinhas. Assim, ele é muito hábil. Ontem ele chamou de futebol total. Ele não vai jogar fora tudo que ele produziu. Então ele precisa resolver internamente, não externamente. Mas ele foi mal na entrevista. Ontem. Mas tem algumas coisas que ele sabe que ele precisa. Por exemplo, algo que é objetivo. O Everton teve até 2022, ele era um dos melhores goleiros do Brasil, contando com Alisson e Éder. Sim. Podia ser titular da seleção. 2023 não foi o melhor ano dele. Concordo. E 2024 não está sendo. Então, isso é real. Cedo para avaliar. Comportamentos do Palmeiras em finais de jogos. Também é um comportamento que ele faz ressalvas. Agora, o Abel tem que tomar cuidado, porque ele tem um controle sobre o grupo, os resultados, a instituição. Quer dizer, ele está tão... Ele é tão grande dentro de tudo isso que tudo que ele fala tem um peso diferente de quem está chegando agora, Antônio Oliveira, ou do Thiago Carpini no São Paulo. Então, eu acho que ele eu acho que ele tem condições de resolver isso. A gente está falando do início do ano. Eu acho até que essas questões, calma, se você olhar para como o Palmeiras sofreu o gol ontem, o Everton tirar a mão é algo que não vai acontecer o tempo todo. De fato, eu até entendi quando ele, ao ser questionado a primeira vez sobre o gol sofrido, falou, cara, o que eu preciso treinar? Na verdade, não tem muito do que treinar para aqueles 3 minutos de jogo. Eu não tenho que treinar para resolver esse problema. E ali eu estou de acordo com ele. Só que aí ele pegou e reclamou. Por que você não me pergunta das chances perdidas pelo Palmeiras? Por que você não me pergunta... Aí, na hora que um repórter foi fazer justamente esse questionamento no final já da coletiva, que aí a pergunta era evidente. A pergunta era, por que o Palmeiras perde tantas chances de gols? Você tem vários caminhos para responder isso. Você, não tenho aquele cara que eu pedi, que era o cara para ser decisivo, o matador que vai pôr a bola na rede. Mas ele dirá isso. Não, tudo bem. Mas ele tem vários caminhos. Ele pode falar, talvez haja um pouco de nervosismo e não sei Perfeito. O quê. Enfim, ele tem vários caminhos. E ele se irritou com o repórter. E começou a falar, qual é o problema? Se a gente cria uma... Ele passou a exaltar as chances criadas pelo Palmeiras e não a explicar aquilo que o repórter tinha perguntado, que é por que o Palmeiras perde tantas chances e o que você vai fazer
para resolver essa questão. Então, eu acho que assim, a gente já cansou de elogiar a entrevista do Abel Ferreira aqui, porque, de fato, as entrevistas, quando ele está equilibrado, costumam ser muito boas. Mas eu acho que ontem ele pisou muito na bola, de maneira geral, assim, talvez desequilibrado por conta do resultado, de todo o roteiro que a gente está falando, mas ele foi muito mal nesse final, principalmente, quando a pergunta que ele pediu que fosse feita para ele foi feita e ele não respondeu a contento. Mais uma vez, o Everton tirando a mão, sacando as mãos. A gente vive falando de jogador quando toma uma decisão errada, né? Essa foi uma decisão errada, porque ele estava inteiro no lance. Bem inteiro. Inteiraço no lance. E ele decidiu que ele, na cabeça dele a bola tinha passado. Ali ele tomou uma decisão. E aí fica a seguinte pergunta. As pessoas acham que isso vai acontecer corriqueiramente ou foi um lance ativo? Essa é a questão. Então aí, pessoal, foi o vídeo da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí o empate entre Palmeiras e Corinthians. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.